Olá, boa tarde. Daqui a pouquinho a gente vai começar com a live da Suzana, com a Marta Gabriel. Nós estamos esperando a Suzana chegar, a Marta chegar. Pessoal, vai mandando aí aviãozinho para chamar os amigos. Vamos deixando coraçãozinho, like, para a Suzana saber que vocês estão gostando, para a Marta saber que vocês estão gostando. Agora a gente vai chamando todo mundo. Quem quiser pode mandar. Ah, tô gostando. Um monte de coraçãozinho chegando. A Marta entrou. Vamos com ela. A Marta já tá entrando. Pessoal, vamos mandando aviãozinho pros amigos, chamando todo mundo. Oi, Marta, tudo bom? Oi, tudo bom, minha querida? Tudo bom. Eu sou a Andréa, sou do time da Suzana. Que Suzana já tá prazer. aqui. Estava aproveitando já para chamar todo mundo, lembrando o pessoal de mandar aviãozinho para chamar os amigos, Isso. deixar vários likes, coraçõezinhos, e eu vou chamar a Suzana aqui, que ela já está aqui pertinho. Boa live para vocês. Ótimo. Obrigada, querida. Oi, pessoal. Boa tarde. Prazer grande estar aqui com o pessoal da Planet. Oi, Suzana. Oi, Tudo bem, minha querida? tudo bem? Boa tarde e prazer imenso em conhecer você. Prazer todo meu. Muito bom conversar sobre um assunto tão importante, né, para todos nós, que é o nosso futuro. E pedir para as pessoas que estão aí, convidar as outras pessoas que estão interessadas em sociedade 5.0, cidades inteligentes, vamos discutir tecnologia e sociedade, né? Então, obrigada pelo Obrigada a convite, você. é uma honra. Estou vendo gente entrar, gente que já conheço alguns, ótimo, muito feliz. É bom a gente esperar um pouquinho, né, para dar as Claro. 17 horas, porque o pessoal aproveita, vai chamando os amigos, manda o aviãozinho. O assunto aqui vai ser Sociedade 5.0. A Planet me convidou para a gente bater um papo, né, Suzana? E a gente vai esperar das 17 horas certinho. Então, é mais para dar tempo do povo entrar. Isso mesmo. E hoje, muito orgulho em falar com você. Você tem uma fã sua na sua frente. Eu gostaria de pedir informações para vocês. Mas hoje é o dia de falar da Planet Sim, mas eu tô também super curiosa de saber de você, de como chegou aqui. Eu sou fã sua, depois eu vou perguntar alguma coisa também eu. Lógico, não, uma delícia. Vamos conversar, a gente está aqui para isso. Eu acho também que para as pessoas que estão acompanhando, que vão acompanhando daqui a pouquinho, é legal para saber a sua carreira, a minha carreira. Nós somos mulheres em tecnologia. Sim. E eu acho que isso também é uma necessidade, é um assunto legal para a gente discutir, especialmente nesses dias, né? Que a gente está falando tanto de igualdade, de necessidade de diversidade. Então, o que quiser, somos abertos. O bom de live é que tem essa dinâmica mais solta, né? Pronto. A gente pode bater um papo. E essa era uma das minhas curiosidades, ou seja, você, mulher, nesse mundo que a gente pode gostar ou não, é muito de homem. Eu era bem curiosa de saber como você se dava nesse mercado aqui. Vamos conversar. Só vamos esperar às 17 para ninguém achar que entrou atrasado. E aí eu quero saber, de onde que você é? Originariamente? Pelo seu sotaque. O sotaque não me ajuda. E você irá ver, eu já peço desculpa, que a gramática é bem pior. Eu sou italiana. Que linda, que legal. O meu irmão mora na Itália, eu sou descendente de italianos também. E estou finalizando a cidadania. Nossa, eu amo a Itália. Você Eu acredita que eu recebi a minha? Ou seja, também com esse sotaque absurdo, eu sou brasileira agora. Tenho o meu passaporte. São países unidos, né? São países unidos. Minha avó é italiana. Nossa, a gente tem um vínculo muito forte, muito querido. Tanto que com a situação do Covid, quando a Itália estava passando pela situação primeira, né, pior, Sim. Nossa, meu coração ficava assim, desesperado. Imagina eu daqui com meus pais lá, meus pais continuam morando em Turim,
E foi um desespero mesmo, saber ele lá, fechado. A minha mãe que estava querendo sair, imagina a preocupação de longe, não foi simples por nada, É mas difícil, está né? melhorando bastante agora. É. Isso é O meu irmão mora lá, mas ele mora mais perto de Roma, foi menos afetada a ah, região. Mas também a gente, meus sobrinhos, muito preocupados, né? Graças a Deus sim, agora tá bem melhor lá, já tá abrindo estamos tudo, né? indo. Agora é pontualidade britânica, 17 horas. Boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se dá para começar a conversar, se você quer esperar algum minutinho ainda para deixar Não, as pessoas entrarem. eu acho que agora dá, porque o pessoal que estava chegando, a gente com 5 minutinhos, o pessoal já veio, depois o pessoal pode assistir de novo também, ou quem não assistiu agora, que às vezes não dá para assistir ao vivo, você vai gravar, você vai deixar gravado no IGTV do Planet, não é? Do canal de vocês. Correto, exatamente Ótimo. isso. Maravilha. Aí fica gravado lá e quem quiser depois acompanha, então a gente pode começar. Bom, hoje é de verdade uma hora para mim ter você aqui falando da Planet e também falando de você, dessa mulher. Eu considero você mulher maravilha, de verdade, uma mulher forte, inteligente. Eu acompanhei o seu Instagram com uma sensibilidade de verdade fora da curva. E pergunta número 1, antes de falar da Planet, de verdade, como é para você esse mercado que em meia tem mais homens que mulheres, né? E se você acha que uma mulher pode levar uma sensibilidade que talvez os homens, me desculpam, não têm. E dificuldade do outro lado também. Eu acho que sim, acho que inclusive precisa, é difícil, quase todas as áreas que eu trabalho tem mais homem, eu fiz engenharia, então desde lá de trás já era mais homem, né? E todas as áreas que eu acabei me desenvolvendo são áreas que tem mais homens. E é engraçado, por exemplo, palestrante tem mais homem que mulher. Aí você pega a área de tecnologia, tem mais homem que mulher. Você pega algumas áreas de negócios também, área de livros nas áreas mais técnicas. E, na realidade, por que é importante? E é uma... Eu estava ontem conversando, porque ontem foi o blackout, a gente está discutindo toda essa questão de desigualdades, né? Sim. E aí uma coisa que as pessoas às vezes não pensam é que essas desigualdades, cada um sabe qual é a sua, né? Mas é muito difícil para a gente. Então eu brinco, por exemplo, eu sou mulher latino-americana e eu faço palestras de tecnologia e de negócios no exterior. Só isso eu tenho um esforço muito maior do que qualquer outra pessoa. Eu tenho que falar inglês, eu tenho que viajar, tenho que tirar visto, tenho que ter tudo. Então, as condições que a gente tem são diferentes. Mas a gente não... É assim, eu gosto muito de uma frase do Jeff Bezos, que eu acho que pode motivar todos nós, que reclamar não é estratégia. Eu cresci com isso, reclamar não é estratégia. A estratégia é... Não adianta o mundo que você queria que existisse. A gente tem que lutar com o mundo como ele é dado. E como ele é dado, a gente vai aos pouquinhos, trabalho de formiguinha, fazendo ele ficar do jeito que a gente quer. Bom, é muito parecido comigo, né? Construção civil é muito mais um mercado de homem e mesmo a percepção sua. E no começo eu um pouco sofri, um pouco reclamei. Agora chego lá e falo, esse é aquele que o mercado oferece, sou eu, tchau. Isso, exatamente. Aí conquista, né? Então, eu sou engenheira civil também, então exatamente isso. A primeira formação é assim, é pé no concreto, né? É realmente bem árido, mas não importa, a gente está lá. E até uma das coisas que você falou da sensibilidade, a gente vai falar de... Então, a Planet faz Smart Cities, né? Tá no caminho das Smart Cities, que é o nosso futuro, Sociedade 5.0. E a Sociedade 5.0, ela tem o foco de centrar no ser humano, né? Human-centric. E para que a gente seja human-centric, a gente precisa de toda essa sensibilidade humana e dos vários backgrounds, né? E é importante ter mulheres falando e todas as diferenças, pessoas que têm culturas diferentes. Todo mundo tem que fazer parte, senão a gente não consegue centrar no ser humano, né? São todos os meus assuntos, todo aquele que a Planet é, porque Planet não é simplesmente cidades inteligentes, vai muito além, é cidades inteligentes inclusivas. Ou seja, falar de sociedade 5.0, nossa, parece o nosso dia, o nosso período esse daqui. Porque aquele
aquele que eu considero um erro. Falar de cidade inteligente e fazer associação. Cidade inteligente igual tecnologia. Ponto. Não, gente, não é isso. É também tecnologia que precisa ser pensada como um meio e não como um fim. O fim, para nós da Planet, sempre é o mesmo. Pessoas. Pessoas e inclusão social. Por isso, a gente só trabalha projetos que são abertos e com, não sei se é a palavra certa, eu chamo de democratização da infraestrutura. Aquele que a Planet oferece é projetos abertos, não tem muro. São projetos com uma infraestrutura de altíssimo padrão. É aqui me deixa brincar como italiana de uma coisa brasileira. Aqui tem um conceito que não existe para nós na Europa. Você palestrando em cada lugar, eu acho que já percebeu. Para nós não existe falar de classe A, B, C ou D. Eu sempre brinco, a minha infraestrutura é de uma classe que vai da A até a Z. Ou seja, é infraestrutura de altíssimo padrão. Isso é o conceito base. Os serviços e a tecnologia que conseguimos oferecer trabalhando com economia de escala são disponibilizados para todos. Eu não posso pensar que tem um projeto de uma classe que tenha a biblioteca, o cinema, o curso de inglês e um outro que não tenha. Nós disponibilizamos isso para todos. Depois pode ser que a Suzana mora em uma casa de 50 metros quadrados, a Marta em uma de 80, a Mônica em uma de 200. Isso, claro, que é bem diferente. Não, ninguém fala outra coisa. Mas aquele que fala que a cidade precisa proporcionar a todas as mesmas coisas para todos. E os nossos moradores irão se beneficiar sempre disso. Depois irei explicar por que com a tecnologia conseguimos bancar isso para todos. Mas a base de tudo é oferecer a mesma oportunidade para todos. Mas, Suzana, isso é uma coisa muito legal que você está falando, porque quando a gente fala de igualdade, na realidade nós somos diferentes. E quando a gente fala de igualdade, é igualdade de condições. Então, que nem aquilo que eu falei, que quando eu vou dar uma palestra no exterior, eu estou em desigualdade de uma pessoa que já fala nativamente inglês, ou já mora lá, não precisa viajar, não precisa de visto. É o que a gente está falando aqui agora. Nós somos diferentes. Eu falo de um assunto, tem pessoas que falam de assuntos totalmente diferentes, mas a gente tem que ter a mesma infraestrutura de acesso para que a gente possa desenvolver as nossas potencialidades e nas nossas diferenças a gente ser complementares. Então, quando a gente fala da sociedade 5.0 ou das cidades inteligentes, eu até acho que ela beneficia mais aqueles que têm menos. Por quê? Quem é de classe A, quem já tem acesso a mais recurso, já cria o seu próprio processo de tentar integrar e melhorar a inteligência da sua vida. É justamente aqueles que não têm isso que vão se beneficiar mais. E dessa integração se beneficiam todos, né? Porque quando a gente torna a cidade mais inteligente, o trânsito é melhor para todos, a saúde é melhor para todos, a educação é melhor para todos, tudo começa a funcionar melhor para todos, independente da classe social, background, diferenças que a gente pode ter únicas da gente, né? Então, por isso que eu sou tão fã de a gente utilizar a tecnologia para traçar esse caminho para chegar realmente numa sociedade super smart, que é a promessa da sociedade 5.0, né? É fantástico aquele que você falou. É uma música para mim ouvir isso. E olha, aquele que você estava falando é o certo. O empoderamento digital é aquele que irá mudar o futuro das pessoas. Porque é a possibilidade de falar para todos. De forma presencial, você pode entrar em contato com 5, 10, 500 pessoas. O digital leva conhecimento para todos. As pessoas aprendem a escolher. Eu te falo do meu caso, do meu exemplo. A gente vende um produto imobiliário, lotes ou casas, que não conhece o mercado pode pensar que é igual de um outro produto. O digital te mostra aquele que acontece em cada lugar do mundo. E você pode fazer as comparações. Se você mora em uma cidade da Planet, você compra o seu lote, compra a sua casa e automaticamente você tem um aplicativo gratuito, serviços gratuitos, a biblioteca gratuita, o serviço gratuito. Se eu estou vendendo um produto que custa o mesmo valor de um outro, você compra o meu que tem gratuitamente a possibilidade para seu filho falar inglês ou você compra outro. E isso acontece graças a esse aparelhinho que se chama iPhone agora
e a internet e a digitalização das pessoas. O empoderamento digital irá mudar todos os serviços e os bens que são e serão oferecidos no futuro. Isso é a força da digitalização. Muitos pensam o digital é caro, é de poucos, é ao alcance de todos. Eu sempre falo, gente, é o contrário, porque a digitalização leva cultura, leva força, leva independência e a possibilidade para as pessoas de escolher. Amei aquilo que você falou. Até agora que a gente está vivendo esse cenário, né? A gente está fazendo essa live ainda em quarentena e a gente viu essa aceleração digital por causa do Covid-19, a gente está vendo o quanto que o digital está permitindo que a gente, para quem conseguiu estar conectado, para quem conseguiu, né, permanecer trabalhando, o quanto que isso está fazendo diferença para que o mundo não pare, né? Se você pensar em outras pandemias no passado, se você não tem digital, você não consegue ter informação, não consegue educação, a coisa para no caminho. Até a aceleração que esse cenário criou, ele está mostrando isso, que se você não tiver infraestrutura, e aí, de novo, né, que eu falo que é a parte das desigualdades. Quem tem um Wi-Fi hoje poderoso, tá fazendo tudo. Se você não tem, você começa... Imagina se a gente não tivesse uma infraestrutura já básica, vai na cidade de São Paulo, no mundo, que você pudesse estar fazendo... Ó, Netflix subiu as ações pra caramba. Só existe porque a gente tem Wi-Fi. Vários dos cursos online, porque tem Wi-Fi. Trabalho remoto, porque tem Wi-Fi. E porque tem essa infraestrutura, porque por detrás do Wi-Fi tem uma estrutura enorme. Imagina você escalar isso para todas as outras coisas da sua casa. É isso que a gente pretende em termos de pensando, né, em evolução das tecnologias, né? É isso mesmo. E gostaria de te explicar como é que chegamos a conseguir isso de forma gratuita para os moradores. E de verdade mostrar como a tecnologia usada de forma correta pode chegar a criar esse empoderamento. Todo o conceito da Planet se baseia em um aplicativo gratuito dos moradores. Se chama Planet App. Você mesma pode baixar. Eu explico ele falando que é o painel de controle da cidade. A partir de informações básicas como festas, eventos, horário de programação do cinema, da nossa biblioteca, cursos e um botão de SOS. Portanto, aqui no Brasil vale a pena falar de segurança. Começamos falando de segurança, que funciona dessa forma. Você salva 5 números de telefone, ele salva esses números. Se acontecer alguma coisa com você, você aperta esse botãozinho vermelho, ele pede ajuda a esses 5 números e geolocaliza você. Isso é um dos serviços, mas aquele que eu mais amo são todos aqueles de compartilhamento de informações entre a comunidade. São grupos de moradores para fazer tudo. Cuidar de segurança participativa do próprio bairro, o vender, o trocar produtos e serviços. O aplicativo não é somente para os moradores, é aberto na região, como falei, um projeto Planet sempre aberto. Significa que eu, Susana, no domingo posso vender bolos para as pessoas. E eu vou colocar isso no meu aplicativo. Por quê? Se eu não sei quantas pessoas compram e eu não tenho muitos recursos, com quanto bolo chego? 5, 50 ou 500. Se eu faço 50 e vendo 10, eu jogo fora 40. Não tenho a oportunidade econômica de avançar. Se eu já peço as pessoas fazer a reserva, eu tenho 40, eu chego com 40 e vendo 40. E depois as pessoas irão ter a possibilidade de colocar uma avaliação sobre a minha comida. Isso significa que as pessoas que têm uma renda menor podem vender produtos e serviços dentro do aplicativo, criando, mais uma vez, aquela que é inclusão social. Nós temos equipamentos compartilhados. Campo de futebol, cozinha social, livraria de objetos. Uma pessoa pode usar a nossa cozinha gratuitamente, fazer comida e vender comida dentro do aplicativo. Imagina o valor disso. E como é que conseguimos bancar? Porque todos sempre pensam, cadê a viabilidade econômica? Nós trabalhamos em outros países, além da Itália. Trabalhamos na Índia, trabalhamos no Brasil, estamos chegando na Colômbia. Na Itália, o projeto é mais avançado. Foi feita uma parceria o ano passado com uma empresa que vende eletrodomésticos e nós oferecemos esses eletrodomésticos no aplicativo com um desconto de 40%. Porque você imagina e chegar para cada empresa, pode ser eletrodomésticos, pode ser seguro de carro, seguro de vida, plano de saúde, e falar,
eu quero comprar um, ou falar, eu tenho 500 famílias, 5.000 famílias. A gente ofereceu para várias empresas e uma chegou com uma proposta, 40% de desconto. Todas as famílias compraram, porque você sozinha nunca, também pagando à vista, consegue um desconto desse porte. Nós recebemos um FII de 0,5%. Com essa comissão, nós conseguimos bancar o aplicativo mesmo e todos os projetos da Planet. Significa que você sempre irá ter, e de forma economicamente sustentável, gratuitamente, uma biblioteca, um cinema, um curso de inglês, uma biblioteca de objetos, um campo de futebol. E eu sempre falo, o poder está nessa força. Se essa fosse simplesmente, desculpa, ou simplesmente uma fundação, teria mais força. Uma fundação pode parar de receber dinheiro e o projeto para. Quando o projeto tem uma sustentabilidade econômica, você pode dar para o seu público, para os seus compradores, a garantia de funcionamento. Por isso, essa aqui é exatamente aquele que sempre falo, tecnologia pensada como um meio. E dessa forma, a possibilidade de bancar todo aquele que oferecemos de forma certa e continuativa é exatamente aquele que entendemos para Cidade 5.0. Eu acho que isso que você está falando está muito ligado com aquilo que o Institute for the Future fala sobre o futuro são comunidades. A gente tem visto isso no digital, inclusive. Porque na comunidade você junta pessoas com interesses comuns que se ajudam, né? E quando a gente consegue fazer isso transcendendo para o mundo físico, que é onde a gente está, né? No bairro, na região, você ganha escala no mundo físico. E aí você começa... E outra coisa que é legal a gente pensar, porque muitas vezes quando o pessoal, as pessoas em geral falam de sustentabilidade, elas pensam só na dimensão do meio ambiente, né? Infelizmente tem um ruído nessa comunicação que é só o meio ambiente. Na realidade, sustentabilidade tem pelo menos 3 pilares, que é o meio ambiente, o social e econômico. Então, soluções que não tenham o econômico funcionando, elas não são duráveis, ou seja, não são sustentáveis. E você não pode contar com ela, porque ela dura um período e depois ela vai embora. Então, como eu trabalho com negócios, uma das coisas que a gente procura sempre, quando você vai... Até as startups, a gente vê venture capital, quando vai investir em startup, eles analisam a sustentabilidade na relação dos sócios, a viabilidade econômica, o impacto daquilo no meio ambiente, na sociedade onde você está. E aí esse é o caminho, né? Você começa a ter soluções que você oferece para a comunidade, que torna mais inteligente e otimiza recursos, que foi aquilo que você falou do bolo ou qualquer outra coisa. Uma das coisas que a gente viu agora com o coronavírus, que a gente tem uma reversão, uma das tendências mundiais era urbanização pesada e globalização, e a gente agora está tendo a localização mais forte, trabalhando em comunidade, com links para a globalização. Então, os modelos onde você constrói a comunidade conectado com a inteligência global são os modelos que devem trazer os melhores resultados. Para conectar com a inteligência global, precisa de conexão digital. Então, é usar os recursos que a gente tem ali no dia a dia, os recursos físicos, né? Já tem uma iniciativa do passado que vem vindo de restaurantes usarem o que agora é a estação, os alimentos que estão produzidos no lugar, evitar rastros de carbono. E acho que agora a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais otimizada para que não tenha desperdício, otimize a sustentabilidade local e viabilize ter uma gestão desse processo de forma mais inteligente, né? Oh, e tem aqui um comentário que está falando, Marta top. Parabéns, verdade, Marta, você é fantástica. Gratidão. E passou uma pergunta interessante do Gabriel, que pediu se tem taxa de condomínio. Posso responder? Seguinte, não tem. Projetos da Planet Smart City são abertos. Isso significa que não temos taxa de condomínio, porque quando o projeto é pronto, a gente entrega o nosso bairro para a prefeitura. Mas eu vou responder para a pergunta que provavelmente o Gabriel vai fazer depois, logo depois. Ou seja, quem é quem cuida? Pronto. Se a gente fala de infraestrutura, claramente vai ser a prefeitura que recebe o bairro e vai cuidar. Mas já entregamos com detalhes diferentes da média. Falamos das ruas, por exemplo. No lugar de asfalto, a gente trabalha com piso intertravado. Aqui falamos, mais uma vez, do meio ambiente.
Falamos de iluminação de LED, 70% a menos de gasto de energia. E falamos de uma coisa super importante, o gestor social. Todo o projeto é baseado em dois conceitos fundamentais: inovação digital e inovação social, com os gestores sociais. Significa uma equipe nossa que chega em cada projeto com a chegada dos primeiros moradores, irá acompanhar eles ao decorrer no mínimo de 2 anos. Por quê? Olha, talvez não é simples de receber coisas e usar essas coisas se as pessoas não são acostumadas. Te falo um exemplo muito simples, mas que dá para entender. Quando chegamos no projeto piloto aqui no Ceará, em Smart City Laguna, a gente começou com uma biblioteca e um cinema gratuitos, aberto para a região toda. Você acredita que ninguém chegava? E como é? Criança não gosta de cinema, de livros, é grátis. Depois descobrimos o porquê. Demoramos 2 meses. As pessoas da região não acreditavam que era grátis. E os pais falavam para os filhos: você não pode ir, daqui a pouco a Planet irá mandar a conta em casa. Foi um trabalho da gestão social da nossa equipe muito forte para explicar que era grátis, que não necessariamente todo é pago. Um menino uma vez me pediu: tia Suzy, depois das eleições você vai fechar o cinema? Falei: não vou fechar nada, não é negócio de política. Aquele que quero falar é que se as pessoas não são prontas a receber, pode ser que não usam os benefícios que elas têm. Portanto, o gestor social irá fazer esse trabalho, explicar direitos e deveres. Porque sim, você é criancinha, vai no cinema grátis, você precisa aprender a cuidar da sua cidade, a não jogar um papel no chão. Você precisa aprender que o parque não é da prefeitura, um jardim é de você. E você cuida. Começar a pensar no bem comum. Eu sempre falo nos projetos, com as pessoas, com nossos moradores, não pensar que a sua casa seja aquela onde você mora, os seus 50, 60, 70, 90 metros quadrados. A casa é a cidade. Um parque, uma área institucional, uma área pública, um pedacinho da sua casa. Cuida da mesma forma. Esse é o conceito principal. Eu acredito que isso está muito ligado à cultura, Suzana, porque se a gente não mudar a cultura, eu lembro que várias coisas. A gente tem a história do rádio, né? Eu não estava viva quando o rádio foi lançado, mas o rádio demorou um tempão para as pessoas começarem a utilizar, porque você tinha que criar a cultura e entender que ele tinha valor. E que ele trazia... O rádio só decolou mesmo quando começaram a passar jogos de futebol, coisas que as pessoas já estavam acostumadas no seu dia a dia. Mas trazendo para um exemplo mais próximo, o tablet. Eu mesma, eu demorei para acostumar com o tablet. O primeiro tablet que eu comprei porque eu sou super, né? Eu uso todas as tecnologias para experimentar, eu gosto de inovação. Aí eu comprei logo que lançou da Apple. Aí, quando eu comecei eu falei: mas o que eu faço com isso? Ele ficava jogado ali, você não usava. Comprei a versão 2, comprei a versão 3, só fui começar a usar quando tinha o mini, quando começou a ter livro no tablet. E depois, quando você começa a usar, você vê novos valores, você cria cultura naquilo. Que é a mesma coisa que acontece hoje com, por exemplo, os livros digitais do Kindle. Tem um monte de gente que não usa. E enquanto você não usar, você não vai entender o valor. E aí, isso que você está falando, de que eu faço parte, isso é uma coisa que aqui no Brasil, especialmente, a gente precisa mudar a cultura e entender que tudo que a gente tem ao nosso redor é nosso, a gente faz parte. Aliás, tem um discurso da Margaret Thatcher, que é uma das mulheres mais extraordinárias que já existiu, né? Ela era fantástica. E ela falava o seguinte: não existe dinheiro público. O dinheiro público é nosso. Somos nós que pagamos as coisas. Então, em algum grau, toda essa estrutura que é sustentável, que é o que a gente paga de imposto, ou que a gente está dentro de uma comunidade e gera valor, é o que faz aquilo continuar existindo. Então, a gente tem que cuidar daquilo, porque é tudo nosso, né? Sim, é isso. E eu não me canso de falar, tudo começa com a educação. E outra coisa, eu acho que a gente sempre nasce com uma energia boa, positiva. E aprender o bem é muito mais simples que aprender o mal. Eu acompanho muito de perto as nossas redes sociais e muitas vezes tem comentários, essa parece brincadeira, de brasileiros que falam, sabendo que eu sou italiana, e falam: você não pode entender o Brasil. O brasileiro... Gente, me desculpem, eu falo uma coisa que está nas nossas redes sociais. O brasileiro é mal educado.
Gente, nunca, nada. O brasileiro não é mal educado, mas se um tipo de educação não chega já na escola, é difícil pegar isso. Se você há 4, 5 anos você não começa a aprender que o bem comum não é público, não é do governo, mas é meu. É difícil crescer aprendendo. Mas eu vejo o trabalho que a gente faz com o nosso instituto, na Smart City Laguna, agora já na Smart City Natal. A criança aprende com uma rapidez que você não imagina. Eles aprendem de imediato e o bom é que depois levam isso em casa. Isso, educa os pais. Casa, sim. E essa é aquele que eu chamo de empoderamento das comunidades. A educação leva força e empoderamento. O empoderamento muda as pessoas e as comunidades. Eu não gosto de ouvir, no Brasil não vai dar certo, o Brasil não é pronto para um projeto desse. Todos somos prontos. Todos somos prontos a receber o bem e aprender a fazer bem. Só precisa oferecer e acreditar mais nas pessoas. Eu não irei mudar ideia sobre isso. Não, eu acho que você está certíssima. Um dos cursos que eu fiz formação executiva no MIT. Eu fiz 2 cursos de neurociência aplicada lá, né? E uma das coisas que a gente aprende, o ser humano, nosso cérebro, foi configurado para ser social. Por isso que você fica feliz quando tem um amigo. Por isso que agora a gente está tão triste e está isolado. É verdade. Porque o nosso cérebro, ele libera hormônios que deixam a gente mais feliz quando a gente está junto com os outros. Então, a gente foi configurado para querer estar em comunidade. E quando a gente cria uma comunidade que é boa para todos daquela comunidade, isso que é ética, né? Quando a gente faz um acordo social que é bacana para todos, a gente consegue resultados fantásticos. E a gente foi configurado para isso, a gente fica mais feliz. E a própria comunidade se autorregula. Tem uma frase que fala que se você educar os meninos, não precisa punir os homens. Os antigos gregos já falavam isso, né? Então, é uma sociedade de incentivos, de coisas boas, ao invés de a gente ter que fazer controle e punição ou qualquer outro tipo de coisa que, infelizmente, a gente vê, né? E não é o que a gente gostaria, né? É que as coisas florescessem. Olha, eu estou amando falar com você. Eu também. Eu tenho um defeito que eu sempre falo aquilo que acho. E a minha mãe sempre me fala que talvez seria melhor calar a minha boca e não falar sempre. Não. Não é sempre necessário falar todo, mas eu não consigo. E eu fiz várias lives nesse período. Nunca falei com alguém que me deixou essa felicidade dentro, porque você está falando da Planet, do projeto, de uma forma como se fosse um projeto de você. Isso significa que não erramos. Porque eu, muitas vezes, ouvi pessoas me falando: Susana, você é italiana, não pode entender o Brasil. Susana, você irá demorar 20 anos para entender esse país. Eu sempre falo, não é o Brasil, são as pessoas. E hoje você está falando a mesma linguagem. Ou seja, gente, não errei países, somos todos iguais. Isso vale sempre. Eu acho que a gente é igual, a gente biologicamente é configurado igual, né? E Sim. Eu acho também que culturalmente, até tô falando porque eu sou descendente de italianos, minha avó é italiana. Sim. Culturalmente também, Itália e Brasil tem muita coisa junta, parecida, essa coisa da paixão, né? Essa coisa de você se envolver de verdade, de você gostar de abraçar a família junto. Então, é muito forte na nossa cultura também. Então, a gente tem a parte biológica, que eu acho que biológico, todos nós somos humanos é igual, mas a parte da cultura, a gente tem muito parecido também. Muito bom. Sim, é verdade. E é por isso que comecei com o Brasil, porque sempre todos me falam: Susana, mas por que o projeto piloto da Planet foi no Brasil? E quando estávamos pensando onde começar realmente, porque, como te falei, os projetos precisam de números grandes, a escala necessária para baratear custo de infraestrutura, de tecnologia. Os 5 países do mundo que têm o maior déficit habitacional são a Índia, a China, a Rússia, a Nigéria e o Brasil. Foi imediato pensar no Brasil, porque é o povo mais parecido de todos. Imagina uma italiana se mudar e morar na China, ou na Nigéria, ou na Índia. É muito diferente. Muito o brasileiro também, exatamente, o brasileiro também. E agora, sim, Itália, Brasil, tem muito parecida a cultura, o modo de ser, né? Então, como piloto, eu concordo com você, que deve ter sido bem mais interessante aqui primeiro, porque os outros vão ter diferenças culturais maiores, né? Maiores do que tem. Mas olha, reforçando aquele que estávamos falando, agora começou o projeto indiano. Tem um outro CEO, claramente, que cuida da Índia.
E a gente tem um call por semana para trocar ideias, para entender como mudar um projeto ou outro. E a coisa fantástica é que o projeto, no final, é o mesmo. Ou seja, todas as pessoas em cada lugar do mundo pedem as mesmas coisas. Todos querem morar em um lugar bacana, que dá segurança, que tem serviços, que pensa na tecnologia como um desenvolvimento pessoal. Ou seja, quando você pensa em um projeto no Brasil, na Índia, de imediato pensa, nossa, será totalmente diferente do outro lado do mundo, uma outra cultura, uma outra religião. Não, no final, cada família quer sempre as mesmas coisas. E isso é, mais uma vez, a prova que esse tipo de projetos podem ser globais. A escala dá mais força, mais digitalização, consegue reduzir mais os custos e são todos projetos iguais. Claro, com as diferenças locais de customização, de religião, isso faz parte. Mas a infra, a parte digital, a parte de construção é a mesma. Exatamente a mesma. Eu acredito que o ser humano, eu trabalho com storytelling também, né? Em storytelling, a gente tem 7 principais tipos de história que a gente conta. Porque o ser humano, na realidade, na essência, ele tem as mesmas necessidades em qualquer lugar do planeta. O modo como a gente conta pode ser diferente. O modo, por exemplo, o conteúdo que a Índia ou a China consome pode ser diferente. Mas a necessidade de ter esses conteúdos, de ter a conexão, é igual para todo mundo. Tem uma coisa também que é legal, que a gente viu com o telefone. Enquanto o telefone não tinha um número suficiente de gente, você não tinha para quem ligar. O fax, enquanto não tinha uma base instalada de telefone suficiente, não tinha como existir. Então, aqui é a mesma coisa. Quanto mais cidades inteligentes a gente tiver, casas inteligentes, dados sendo trocados, fluxos de inteligência, mais a gente consegue aumentar a escala de otimização de produção, diminuição de custos, encontrar esses matches, né? A gente vê, quando a gente fala de Uber, Airbnb, algumas das plataformas que estão fazendo esses matches de acesso, ligando quem tem o serviço para quem precisa, você consegue isso num potencial muito maior, porque, inclusive, muitas das coisas que a gente faz não depende só do físico, né? Você pode contratar de outro lugar. Então, essa integração, ela só favorece, né, a escala. É isso mesmo. E a coisa bacana é que quando você realiza um projeto imobiliário desse tipo, você vira um divisor de água. Ou seja, não é somente o seu projeto que melhora a qualidade de vida, são os outros que precisam se adaptar. Porque se você vende um projeto imobiliário ciente de ter uma responsabilidade social também, porque eu sempre falo, uma coisa é construir 50 casas, 60 casas. Outra é realizar projetos muito grandes. Eu falo de 300 hectares, falo de 5.000 casas. Eu tenho uma responsabilidade social além daquela do construtor. É bem diferente. E se eu começo oferecendo todo esse tipo de serviços que estão junto com a parte imobiliária e começo a pensar que não posso fazer uma casa sem pensar no comércio, sem pensar na biblioteca, sem pensar nas escolas, todos serão obrigados para o mercado fazer isso. Porque no final é o mercado que manda. Sobe a barra, né? É a mesma coisa que você tem com qualquer outro tipo de tecnologia. A partir da hora que um smartphone começa a dar uma câmera melhor, sobe a barra. Você não quer mais aquilo. A partir da hora que você acostuma com uma busca melhor, existe um buscador que é o Google, você não aceita uma busca que te dá um resultado mais ou menos. Então, a gente começa a subir as expectativas quando entra em cena sistemas mais inteligentes. Você acostuma com aquilo e você não volta para o patamar anterior. É a mesma coisa, você acostumou a ter geladeira. Você não vai querer conservar alimentos da maneira antiga. Então, eu acredito que esse caminho é um caminho sem volta. A partir da hora que você começa a subir a barra, as pessoas começam a buscar esse tipo de solução, né? Sim, é isso. E já ouvi em algumas conversas com construtoras que me falaram: Susana, você gasta muito dinheiro para coisas que eu não sei se são necessárias, se o teu público vai entender. E é lá que começa a minha briga pessoal. Todos entendem tudo. Que acha que gasta menos, não entende, erra totalmente. Talvez que gasta menos e compra um produto inferior porque não tem a oportunidade econômica, mas não é que não entende. Ou não conhece, né?
Ou não Sim, conhece, Suzana? Teve uma sim, experiência, até alinhado com isso que você está falando, há uns anos atrás diziam que não valia a pena trazer para o Brasil orquestras sinfônicas para tocar no parque, porque o público não ia entender. Aí, aqui em São Paulo, isso falando de 20 anos atrás, começaram sim, a trazer grandes maestros do mundo para fazer aberto no Ibirapuera concertos. Lotava. Concerto em shopping center, lotava. Se você der a condição de cultura, as pessoas querem sim. Elas leem, elas abraçam, elas querem participar. É que se você já nivela por baixo, né? Não, não vai querer, não vai sim. precisar. Você está limitando o desenvolvimento. Sim, e aquele que eu vivi com a biblioteca. No começo, alguém me falou, Suzana, biblioteca e num lugar lá, será que vai dar certo? Será que as pessoas têm interesse? Eu falei, qual é a criança que não seria curiosa? E todos falam, não, não funciona. Você é italiana, você tem outra cultura. Gente, a biblioteca é um sucesso fantástico. A criança ama essa biblioteca. E tem uma coisa que eu gosto de falar com grande orgulho. Na nossa biblioteca não falta um livro. Se eu penso no meu projeto na Itália, não é lindo aquele que estou falando. Faltam livros. Não devolveram. Roubaram. Na biblioteca da Smart City Laguna, e esse é orgulho na região toda, não falta um livro. Se a criança atrasa, a mãe liga pedindo para ela ficar com o livro alguns dias a mais. Gente, o respeito que as pessoas estão tendo do bem comum é a prova que eu sempre falo. Quando você dá e educa, as pessoas entendem. Eu sou contra dar sem um porquê. Entregar sem a pessoa aprender. Eu sempre falo, as pessoas precisam não receber nada. Precisam aprender a aprender. E viram independente. Tem uma frase, eu amo o Buckminster Fuller, né, que foi um pensador e um inventor, um cara brilhante do século passado. Sim. E ele falava assim, que quando você quer que as pessoas mudem ou aprendam algo, você tem que dar para elas instrumentos. Então, se você quer que a pessoa adquira uma nova mentalidade, pode ver, qualquer criança que você dá um smartphone, ela entra num outro patamar mental, ela aprende outras coisas. Então, quando a gente dá uma biblioteca, a gente dá um teatro, a gente dá um cinema, a gente dá aula de qualquer coisa, a gente puxa uma discussão, você levantou para que aquela criança ou aquela pessoa ampliasse. Você tem que dar um instrumento. Aí, se você dá um instrumento, ela passa para outro patamar. Eu adoro, aliás, eu adoro ele, né? Tudo que ele falava, eu sou fã dele, assim, é um dos maiores pensadores para mim do século passado, é ele. Somos duas, mas é isso o conceito. Aprender, o conceito de pertencimento, isso muda. E não é negócio que a coisa que mais me dá raiva, não é negócio de rico, de pobre, é negócio de alma, de coração. De Não tem nada a ver gente. com dinheiro. É isso que muda a vida. Mas isso que você está falando do pertencer é uma coisa muito engraçada, né? Infelizmente, eu já perdi meus pais, né? E aí, a coisa que mais eu sofro, que eu tenho saudade, é de tomar um cafezinho junto, é de você estar sentado ali junto, que é essa coisa do pertencer. Quando a gente fala de comunidade, é a mesma coisa. Nesse momento que a gente está todo mundo isolado, o que eu sinto saudade é de estar com as pessoas, né? Então a gente percebe que esse vínculo é maior que tudo. E o que a tecnologia, na realidade, traz, ela viabiliza isso que está na nossa alma, que a gente quer conectar e ela ajuda a gente a conectar, né? É tudo isso. Olha, eu pensei uma coisa de você nesse momento. Você é a mulher 6.0. Você vai além de tudo. Hashtag Você, tamo junto. Todos você nós. é fantástica. É uma honra hoje estar aqui com A você, honra de é toda verdade. minha. É uma delícia conversar. Eu brinco que assim, ó, eu falo que quando a gente acha pessoas que têm as mesmas dores e ansiedades ou desejos que a gente achou o nosso grupo de alcoólatras anônimos. O povo é o nosso grupo da tecnologia que está vendo isso tudo, né? Tanta possibilidade, tanta coisa que a gente pode fazer e às vezes não é aproveitado, né? Então, quanto mais popularizar, melhor. É isso mesmo. Mas não é pensamento de todos. Muitas vezes que vivem num mundo que é puramente tecnológico, depois não tem essa forma aberta de ver
os outros assuntos. E eu já tive esse problema com a nossa engenharia mesma. A gente tem em Turim o nosso centro de competência, que é toda a nossa equipe que planeja os projetos, que procura soluções smart. E tem vezes que eu falo com a engenharia e brigo com eles. Porque falo, gente, parece que a engenharia, a tecnologia mandam no projeto. Não é isso. Não é absolutamente isso. E não pode, né? É bem legal isso que você está falando, porque eu trabalho com inteligência artificial, que é uma das coisas que está totalmente ligada com ser smart. Então, você precisa da infraestrutura de dados, internet das coisas, e precisa fazer o processo de smarterização disso, usando machine learning, etc. E aí, uma das primeiras dificuldades das equipes de tecnologia, quando começaram a utilizar a inteligência artificial em negócios, é você fazer o link com o negócio, que é humano. Um negócio existe para resolver um problema. Quanto melhor ele resolve o problema, melhor o negócio é. E ele resolve o problema de alguém. Então, se o pessoal da tecnologia, da engenharia, não fizer esse link com as questões de negócio, com as questões humanas, você não tem sucesso, você fica lá dentro de você mesmo, né? E eu acho que isso está cada vez mais claro, tanto que eu acho que está mudando isso. As próprias equipes de todos os projetos Smart, elas já têm as várias vertentes, até para dar um exemplo disso, trazendo especificamente para a área de Machine Learning com processamento de linguagem natural, não dá para você fazer um sistema fantástico de Machine Learning com linguagem natural se não trouxer linguistas, pessoas da área de humanas que entendam realmente como que funciona a parte de processamento de língua no cérebro humano, como que funciona a evolução de língua. Aí você consegue fazer esse link, né? Então, cada vez mais é essencial, não importa qual é a área, no caso a gente está falando aqui das cidades inteligentes, mas qualquer coisa inteligente ela precisa estar conectada com a questão do humano, né? E aí eu acho que o pessoal da tecnologia está sentindo isso, por isso que a gente precisa de equipes multidisciplinares e que respeitem umas às outras, né? Até você, engenheira civil, eu sou engenheira civil também. Eu lembro que no começo a briga era engenheiro civil e arquiteto. Engenheiro civil achava que arquiteto estava fazendo elucubração mental. Ah, não, mas para que vai fazer isso, né? E arquiteto achava que engenheiro era o cara chato que só cortava tudo, não queria fazer as coisas porque queria fazer a solução mais simples. Quando os dois se entendem, são as obras mais lindas que a gente tem. Sim, ó, é isso. E deixa eu te contar essa. No nosso centro de competência em Turim, a gente tem uns 60 no momento entre engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos, psicólogos. Quando começamos, o centro de competência era bem menor. E principalmente eram engenheiros ou arquitetos. E a briga lá era a engenharia contra a arquitetura. Os arquitetos falando de engenheiros, você é muito quadrado, você não pensa fora da caixa. E os engenheiros, mas você pensa no dinheiro, você faz um projeto fantástico, mas esquece do custo. Depois eles se juntaram, porque chegou, sabe quem, para quebrar tudo? A psicóloga. E isso, nunca. Porque precisavam de uma psicóloga para fazer uma Smart City. Vocês estão brincando? E lá, de verdade, começou um projeto interdisciplinar feito com todas essas equipes. E agora, a Planet pensa nos projetos de cidade inteligente e inclusivas, juntando todos. E no workshop acontece de tudo. Você imagina juntar um psicólogo com um engenheiro, com um arquiteto, um agrônomo. Mas é fantástico. É por isso que depois sai um projeto desse. É isso mesmo, eu faço muita consultoria, né? E a primeira reunião que a gente faz, eu peço para estar todos os players, é o cara do jurídico, é o cara que cuida de pessoas, né? Que é o pessoal do RH, o pessoal de tecnologia, todo mundo. Por quê? Você coloca todo mundo sentado numa mesa e todo mundo vira dono daquilo, né? Então, em vez de você ficar puxando para o seu lado, a gente está criando um bolo maior. E aí você consegue tirar todas as diferenças, entender onde que a gente pode colaborar, ao invés de a gente querer trazer para ficar mais fácil para o nosso lado, né? Mais facilitar para todos. Você tem toda a razão. É assim que a gente... De novo, ó, é comunidade, é colaboração, é a gente entender o ser humano para a gente chegar numa sociedade melhor, né? Sim. Não é simples se colocar no papel do outro. Isso vale em cada lugar. Um dos últimos workshops que a gente fez antes da pandemia foi exatamente esse. Chamamos de brincadeira uma parte da equipe se colocar no lugar da outra. E sai um material fantástico, porque ninguém tem
a coragem e a força de fechar os olhos e falar, ok, agora, esquece, não sou eu, sou aquele outro. Se colocar no papel do outro, simples por nada. Mas isso é uma coisa que a gente precisa fazer, junto com uma outra que eu penso. Eu acho que todos nós precisariam nos considerar estagiários da vida. Aprender cada dia. Fechar os olhos, esquecer, não achar eu sei tudo, eu já conheço isso, eu vou te explicando. Aprendendo. Olha, hoje para mim, com você, foi uma aula. Não estou brincando, é sério isso. Um pouco, eu era preocupada. Eu falei, nossa, vou falar com essa mulher, eu vou perder a minha cara na frente dela. Será que ela vai falar não sei de quê? E você, que chega nesse mundo da tecnologia, é a pessoa mais, não falo 5.0, mas 6.0 que eu encontrei. E eu amei de verdade. Você tem essa capacidade de colocar você do outro lado sempre com uma sensibilidade, uma facilidade que é de poucos. Sabe, parabéns. Obrigada, minha querida. Tem uma frase que fala assim, que nem eu falei, eu trabalho com storytelling também, né? E diz assim, que se a gente ouvisse a história do outro, a gente nunca ficaria bravo com ninguém. É que a gente não ouve a história do outro, que é isso que você está falando, de se colocar no lugar do outro, né? E aí, bem desse momento que a gente está agora, que esses dias estão bastante tensos em termos de ser igual, não ser igual, se coloca no lugar do outro. Você começa... A gente não consegue tomar decisão pelo outro, porque você nunca vai conseguir estar no lugar dele, mas só o exercício de você ouvir o outro, a história dele, se colocar no lugar dele, faz a gente pensar completamente diferente. E isso faz com que as equipes sejam muito mais eficientes, né? Porque você realmente sente a dor do outro. Você passa pelo que ele está passando, né? Considerando isso. Muito bom, querida. Eu também, ó, adorei, uma delícia conversar com você sobre esses assuntos. A gente pode, em outras oportunidades, eu quero convidar você para a gente fazer uma live no Future Talks. No Future Talks eu entrevisto pessoas que falam sobre o futuro. Já entrevistei a Marina Gorbi. Semana que vem vou entrevistar o Marcelo Tripoli, que é Head de Inovação da... É bem legal. E aí eu quero entrevistar você para a gente falar mais sobre esse cenário de futuro, para ir para um outro público que está pensando... Aqui talvez a gente tenha trazido os nossos públicos que estão querendo entender um pouquinho melhor de como que isso acontece, né? O que é uma cidade inteligente, mas a gente pode discutir outras dimensões disso. E vai ser um prazer e uma honra de novo estar com você. A gente pode talvez até trazer mais alguém, né? Fazer uma mesa redonda para a gente poder discutir futuro. Tá? Então, a gente está aqui, vocês... Aí eu vou entrevistar você para saber quais as cidades que estão, qual é o projeto para frente. Eu sei que vocês já estão em São Paulo também. Aí a gente consegue vislumbrar um cenário futuro, falar um pouquinho mais de futurismo, né? Muito bom. Obrigada pelo convite. Fantástico. Foi assim, uma honra estar aqui com você. Obrigada a você. Eu adorei. Parabéns. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, querida. Super obrigada. E obrigada a todos que ficaram aqui com a gente, acompanhando. #Tamo Junto. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Grazie a tutti.